Vamos agora trabalhar então a mãozinha do coração. Ó, a gente vai trabalhar com esse fio amigurumi Gloss, que brilha no escuro, o lançamento da Círculo, né? E eu já adiantei e fiz três dedinhos. Que nós vamos trabalhar com 4 dedinhos, tá? Então, ó, o primeiro, que eu sugiro que comece por esse primeiro. Porque a única coisa que ele muda em relação aos outros é que ele tem uma carreira a mais, ok? Então, são 7 carreiras nesse aqui. E nos demais, nos outros 3, nós trabalharemos com 6 carreiras, tá? Então, eu vou fazer o último dedo, certo? Para vocês verem como é que eu faço. Então, vamos fazer um anel mágico, puxo o fio. Esse fio é um pouquinho mais, digamos que durinho para trabalhar, mas a gente consegue fazer tranquilamente e vamos para o efeito dele depois, né? Então, eu fiz um ponto, vamos dentro do anel mágico fazer 6 pontos. 2, 3, 4, 5, 6 pontos, certo? Puxamos agora o fio. Colocamos um fio para marcar. Um fio de contraste para marcar as carreiras, né? E agora nessa segunda carreira, ó, veja, olha, é um pouquinho mais difícil pra gente conseguir pegar as carreirinhas, ó, certo? Mas nessa segunda carreira nós trabalharemos com um aumento. Ó, ficou larguinho aqui, volta, fazer bem feito, né? Vamos lá. Um aumento em cada ponto. Então, na primeira carreira ficamos com 6, né, dentro do anel mágico. E a segunda carreira vamos fazer um aumento em cada ponto, ficando com 12 pontos. Ó, eu acredito que vocês estão percebendo que ele dá até uma puxadinha. E eu estou usando a agulha número 2, né? Então, o que sugere é a 2,5, da 2,5 a 4, da 2 a 4, certo? Então, eu estou no último, na mais baixa possível fazendo. Então, eu não sei se eu trabalhasse com uma com a numeração maior, ela ficaria mais fácil de trabalhar, mas daí o ponto fica muito aberto pro amigurumi, né? Então, é melhor fazer assim. Então, na segunda carreira, terminamos a segunda carreira com 12 pontos. E agora, nós faremos a terceira carreira, um ponto em cada ponto, ó. Daí, de novo, é o trabalho de você trabalhar fazer com um ponto um pouco mais apertado. Mas como é só a mãozinha, né, são só detalhes, então você consegue fazer tranquilamente. Mas esse é o ponto negativo em relação a esse fio,
ele é mais seco. Então, tô fazendo um ponto em cada ponto. Terminando. Ó, um ponto em cada ponto. Agora, a quarta carreira, nós faremos assim, ó. Um ponto e uma diminuição. Ó, veja, para fazer a diminuição também é um pouquinho mais de trabalho, ó. Um ponto e uma diminuição. Então, na verdade, vai dar 4 vezes isso, um ponto e uma diminuição. Mais uma diminuição. Mais um ponto e uma diminuição. E seguimos agora, então, 2 carreiras, fazendo um ponto em cada ponto. Ou seja, a quarta, a quinta e a sexta carreira, faremos um ponto em cada ponto. Para fechar, então, ó, esse último dedo. Terminamos, então, as 6 carreiras, né? Lembrando que, então, só nós faremos 3 com 6 carreiras e só um com 7, ok? E essa, então, por ser a última com 6 carreiras, eu não preciso cortar o fio. Vou dar continuidade aqui. Então, o que eu vou fazer? Colocar um fio de contraste para marcar a carreira, né, que eu tirei. E aqui, ó, nós iniciaremos com 1, 2, 3, 4 pontos, certo? E vamos emendar agora o outro dedo, que com 7 carreiras, tá? Ó, já trago o fio conduzindo ele por baixo, por dentro, para fazer o arremate. Então, aqui eu vou trabalhar 4 pontos também. Quatro pontos. Esse fio aqui, ó, depois a gente coloca ele por dentro, só para esconder. E agora eu pego o outro dedo e esse eu vou trabalhar os 8 pontos. Porque aquele que sobrou ali é pro dedão, tá? Pro polegar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Esse fio aqui também a gente coloca depois ele por dentro.
Agora, ó, vamos passar lá pro outro dedo, certo? Coloca o fio para trás. Então, aqui a gente vai trabalhar os 4 pontos. Do dedo do meio. 1, 2, 3 e 4 pontos. Ó, em seguida, vamos passar lá pro outro, onde a gente já fez 4 de início na outra carreira, no começo dessa carreira. E aqui nós vamos fazer os últimos 4. 2, 3 e 4. Ficando ainda no total de 24 pontos. Esses fios aqui que sobraram, ó, a gente empurra para dentro com o próprio cabinho da agulha, ó. Que eles não irão aparecer. Vamos fazer as 2 carreiras agora. Então, a segunda e a terceira carreira, trabalharemos com 1 ponto em cada ponto. Então, em cima desses 24 pontos, nós trabalharemos 2 carreiras, a segunda e a terceira. Então, terminei a terceira carreira, ó, e eu já estou fazendo um enchimento nos dedinhos, para eles ficarem mais gordinhos. Então, ó, com o cabo da própria agulha, ó, a gente, com um pouquinho de paciência, a gente consegue encher. Pegar um pedacinho. E agora, então, vamos para quarta carreira, colocando o polegar. O polegar nós colocamos assim, ó, e os dois a gente pode colocar, não vai ter diferença entre a mão direita e a mão esquerda, então fica mais fácil, né? Então é assim, ó, polegar nós teremos que fazer 2 pontos juntos, certo? Então, ó, eu vou pegar um ponto do polegar e um ponto do dedão, do polegar e um ponto da mão, né? Que ficou já da palma da mão. Mais um ponto do polegar e mais um da palma da mão. E agora, continuaremos então com 22 pontos da mão, a continuação, certo? Terminamos então aqui a quarta carreira, vamos para a quinta. Agora, a quinta, nós começaremos passando em volta dos pontos que não pegamos ainda do polegar. Então, aqui no meu vai dar o primeiro ponto aqui. Então, nós teremos que fazer o quê? 6 pontos, né? Deixa eu apertar mais um pouquinho aqui.
6 pontos. 1, a gente já traz o fio junto também para conduzi-lo. 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos do polegar e agora continuaremos com mais os 22 pontos que temos da palma da mão. Então, ó, veja bem, ó, você coloca assim, você percebe que esse aqui já não é, e começo nesse, ok? Opa. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 'Então, fizemos os 6 pontos do polegar e agora vamos dar continuidade na palma da mão, fazendo um ponto em cada ponto, que são os 22, ó. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 pontos. Então, na carreira de número 5, ficamos com 28 pontos. Agora, da carreira número 6 a número 9, faremos um ponto em cada ponto, tá bom? Daí retornaremos. Então, das 6 a 9, faremos 28 pontos em cada carreira. Finalizamos, então, a 9ª carreira com 28 pontos. E eu já fiz o enchimento também do dedo polegar que tinha faltado. E agora, então, vamos para a 10ª carreira, fazendo assim, ó. 2 pontos, 1, 2 e uma diminuição. E assim por toda a carreira. E terminaremos com um ponto.
Na verdade, não terminaremos com um ponto. Vai dar 2 pontos de uma diminuição por 7 vezes, encerrando certinho. Agora sim, na carreira de número 11, faremos 2 pontos e uma diminuição e daí sobrará sim um ponto. Então, ó, 2 pontos e uma diminuição novamente na carreira de número 10. Então, ó, terminando a 10ª carreira com a 11ª carreira com um ponto. Então, tivemos 5 diminuições nessa carreira. Vamos então agora para a carreira de número 12, fazendo um ponto e um aumento, mas pegando somente a carreira, só a alcinha da frente, ó. Um ponto, um aumento. Mais uma vez, ó. Um ponto na alcinha da frente, um aumento na alcinha da frente. E assim vamos contornar toda a volta com um ponto e um aumento, pegando somente na alça da frente. Então, terminamos a 11ª carreira, 12ª carreira com um ponto e um aumento. E agora, a 13ª e a 14ª, ou seja, a 13 e a 14, faremos um ponto em cada ponto, agora pegando normalmente. Ok? Um ponto em cada ponto. Então, terminando a 14ª carreira, vamos fazer um ponto baixíssimo, cortar o fio para finalizar, né? Certo? Agora, com uma agulha de tapeçaria, colocamos o fio na agulha e vamos arrematar, puxando esse fio lá para trás. Até, ó, passar a carreira que a gente deixou só pegando a alcinha da frente, deixando a alcinha de trás, ó. Então, a gente passa essa carreira, porque daí a gente já vai estar lá dentro do onde vai preencher e não vai mais dar problema com esse fio. Não precisa fazer mais nenhum arremate, nada. Eita, eu peguei uma agulha muito grossa. Aí. Então, essa aqui, a carreirinha que ficou do número 16, que tem esses pontinhos, e é onde a gente vai levantar os pontos para continuar o bracinho. E agora vamos fazer o enchimento para dar continuidade ao braço. Então, agora iniciaremos o bracinho do coração, tá? E é assim, então a gente vai dobrar e vamos pegar os pontos aqui por dentro. Não tem exatamente o lugar onde pegar. A gente vai trabalhar com a agulha número 4, certo? Mas, para puxar essa primeira carreira, a gente continua com a número 2, tá? Que fica mais fácil. Agora, quem for fazer a mãozinha para que ela fique maior e vai fazer com um fio
mais grosso, daí já não vai ter esse problema, né? Então aqui, ó, vamos pegar nas alcinhas que ficou da carreira número 16, se eu não me engano. E a gente vai puxando os 16 pontos. E nós daremos continuidade, não precisa nem fazer marcação de carreira, porque daí nós faremos o seguinte. Ó, essa tá pronta. Então, a gente vai só medir, ao invés de contar as carreiras. E também essa aqui é uma sugestão do tamanho do bracinho. Se você quiser fazer maior ou menor, fica a seu critério. Então, aqui, ó, deu mais ou menos 27 centímetros. Ok? Então, assim que faremos os bracinhos. Um ponto em cada ponto com 27 centímetros. Agora eu vou explicar como é que eu fiz os olhos do coração, os olhos e a boca. Então, eu tirei da internet um molde qualquer que eu gostei, certo? Eu só digitei lá moldes para imprimir e gostei desse, certo? Então, aqui são 2 pares de olhos e 2 boquinhas. Eu vou usar só como molde, né? Então, aqui eu já fiz um, né? E aqui eu já fiz a boquinha, mas eu vou explicar depois como que a gente vai recortar. E aqui, ó, eu coloquei por baixo do tecido. Esse tecido aqui é um tecido de algodão cru, daquele mais fino, certo? Onde dá pra ver bem o molde. E com o auxílio de um lápis, eu risquei o molde, certo? Os cílios eu nem vou riscar. Essa técnica de colagem de fios, eu vi que tem um passo a passo também na internet, que eu vou deixar o link aí para vocês, para que, se vocês não entenderem comigo, de repente vocês vendo com ele, vocês conseguem fazer melhor. Então, ó, eu vou pegar a cor preta, uma cor marrom e a cor branca, que era o que a gente fez a mãozinha, tá bom? Isso aqui tudo é no fio amigurumi, tá? E a gente vai iniciar, ó, como eu fiz esse, eu vou seguir o passo desse, certo? O mais importante é que vocês estejam vendo como é que é a técnica, que é um pouquinho demorada, mas eu gosto bastante de fazer, gosto bastante do resultado. Então, ó, com a ajuda de um palitinho e cola de escola, aquela da tarja preta que é mais resistente, ó, eu usei essa ponta do palitinho, com a outra ponta eu vou segurar e vou começar a moldar. O início, ó, parece meio complicado. Aí eu venho, passo um pouco mais de cola sempre em volta.
Eu tenho a cola no papel para ficar mais fácil, ó. Sempre lembrando que daí você, na hora para ajudar, ajuda com a ponta onde não tem cola. E o bom da cola, dessa cola de escola, cola branca, é que ela quando seca fica transparente. Então, se você borrar um pouquinho, não tem problema. Ó. Depois que ela vai secando, a gente vai conseguindo deixar ela bem fechadinha. E aqui, ó, veja bem, eu não fiz, eu fiz meio oval, tá? Esse começo eu não fiz em círculo, como eu fiz aqui na boca, tá? Então, eu vou continuando contornando, ó, com paciência. Eu venho, puxo o fio. Com a ajuda do palitinho de dente, eu vou fechando. E é isso, ó, eu vou continuar contornando aqui. E dar uma adiantada para chegar no mesmo tamanho desse aqui. E daí eu volto para dar continuidade. Agora eu rompi o fio aqui e agora eu vou passar o fio preto só em volta até aqui, certo? Sem fazer essa parte de baixo. Assim, ó. Então, eu venho, vou passar a cola já em volta todinha dela. Passei a cola em toda ela. Agora venho de novo com... Ó, eu gosto até já de mais ou menos medir, ó, e cortar o pedacinho de fio. Cortei. Agora fica mais fácil de a gente trazer, ó. Gosto também de começar da direita para a esquerda. Então, coloco aqui. Vou acompanhando toda a volta. Sempre seguindo o meu modelo, né? Já que eu fiz esse, você vai de acordo com o que você tá fazendo. Então, agora eu vou passar mais um preto ainda. Ó, quando faltar um pedacinho só dentro do molde, ó, eu venho aqui, por exemplo, com um preto aqui, para dar a altura. Então, eu venho e encosto ele próximo aqui, ó. Empurrando um pouquinho mais. E assim eu deixo essa base um pouquinho mais larga, acompanhando o formato da parte do olho de dentro, né? Ó. Quando eu encostar outra cor também, já vai dar bastante diferença. Ok? Agora, então, vamos para a cor marrom. Contorno também toda a volta e vou fazer o mesmo processo.
Então, ó, já adiantei, fiz o branco também. Gente, não tem segredo, é só contornar do jeito que eu ensinei o meio, ok? E agora, ó, mais ou menos eu coloco o molde por cima para fazer o recorte aqui embaixo também, tá? Então eu vou marcar e corto rente ao, mas é bom esperar secar, ok? E daí a gente faz a boca do mesmo jeito, ó. Eu fiz o miolo, porque daí aqui assim, ó, quando eu vou recortar, quando eu vou colocar a boquinha, cadê o molde dela? Aqui. Ó, e eu vou passar cortando um pedacinho aqui em volta, mesmo que aqui, ó, ela vai ficar um pouquinho maior, mas se eu quiser também trazer mais aqui pra cima, ó, eu só recorto, tá? Fazendo o acabamento. Bem facinho. Bem, então, o próximo passo é a gente recortar, ó, bem rente. Como eu aqui já falei para vocês que a gente tem que deixar secar bem, né? Mas como eu quero adiantar o vídeo para que vocês possam ver, então eu tô cortando ainda com ele meio úmido, tá? Mas o legal, interessante seria cortar com ele já bem sequinho. Ó. Aí, esse aqui, ó, eu já recortei. Então, agora a gente faz o seguinte, ó, coloca um em cima do outro para cortar a parte de baixo. Para que ele fique bem parecidos, ó. O problema de estar úmido, ó, o que que vai acontecer? Eu vou esperar secar e retorno para mostrar para vocês, tá bom? Mas é isso, então um em cima do outro. Eu vou adiantar e já mostro para vocês. Vou secar no secador. Agora essa parte para finalizar, eu gosto de usar, ó, um plástico, pode ser transparente ou alguma coisa, porque daí ele não tem o perigo de colar, pra gente fazer o acabamento. Então agora eu venho com a cola, ó, e vou passar nessa parte aqui de baixo para fazer o contorno. Certo? Ó, passo bem a cola. Deposito em cima do plástico. E venho fazendo o acabamento com fio preto por baixo, ó. Só com um pouquinho de paciência.
corto aqui e daí está pronto para prender no coração. No coração eu vou usar cola de silicone. Os bracinhos a gente vai contar 14 carreiras, ó. 3, 6, 9, 12, 13, 14. Na 14 a gente vai prender. Tá, tudo bem. E vamos prender, ó, só fazendo pegando as duas partes.